Opa galera, eu vim fazer um vídeo que ia apresentar mais ou menos todos os personagens de Creu World. Bom, nós estamos na 4ª temporada e eu queria mostrar aqui, né, pra vocês entenderem mais ou menos quem são os personagens. Em primeiro lugar aqui nós temos o Creu, que ele é o protagonista, não tem muita coisa. E ele é o meu personagem principal, assim, da trama. Em segundo aqui nós temos o Abigail. Bom, você não deve nem saber que personagem é esse que fica assim, Abigail. Mano, que é isso? Bom, a Abigail foi uma versão minha que eu fiz mais ou menos em 2024 pra fazer uma versão minha. Tipo assim, todo ano fazer uma versão diferente. Porque todo ano ficava um pouco diferente, com cabelo diferente, personalidade diferente. Mas agora eu não vou fazer mais, porque só teve 3 versões minhas que realmente mudaram. Tem algumas a mais que eu criei na zoeira mesmo, que também tá na série. Mas são só 3 mesmo, completamente assim, que realmente aparece. Realmente tem relevância na série. E uma curiosidade, um fato curioso. Esse personagem já foi um protagonista de uma série. Lá em março de 2024 eu fiz uma série chamada Abigail World. E cara, eu até fiz a 2ª série dela. Só que eu acabei perdendo a folha e nunca mais fiz ela de novo. Porque eu não lembrava de outros personagens. Fiquei muito bravo com isso. E Abigail World acabou completo. Foi uma destruição total. E aí ficou tudo acabado. Bom, o próximo personagem é o Creu Ninja. Mesmo que já tenha o Mr. Like na série, que é um ninja, que literalmente o Creu, só que ninja. Bom, o Creu Ninja existe. Bom, eu faço várias versões do Creu diferentes. E isso foi até que legal, até acho divertido fazer isso. O próximo é o Creu Karateko. Lá em 2023 eu criei ele porque eu comecei a fazer karatê. Hoje em dia eu não faço mais. Mas aí tá em uma homenagem. Aí outro personagem é o Scott. Bom, o Scott sinceramente é um personagem muito esquecido. Eu nem lembrava que ele tava no Creu World de 2024, que eu decidi refazer. Eu nem lembrava disso. Tipo assim, eu nem lembrava. E isso realmente, eu nem lembrava dele. Quando eu vi ele nos episódios antigos meus, eu nem reconheci, eu fiquei assim, cara, que personagem é esse? Depois eu lembrei do Scott. Bom, esse cara, o último episódio que ele aparece foi na ceia de Natal. E sinceramente isso é até que bem triste. Porque esse personagem é um pouco esquecido. Próximo é o Carlitos. Bom, tem um irmão dele que é o Carlinhos, que é primo de sangue do Creu. Bom, Carlitos ele foi um personagem criado por mim mesmo. Foi criado ano passado, 2025 mesmo. Que eu fiz pra poder complementar. Porque ele é uma mistura de vários personagens antigos meus. Que não dá pra eu colocar porque eu não consigo identificar que doideira era aquela que eu desenhava. O próximo é o Dan Abissai, que é um personagem meu. Que não sabe, meu nome é Daniel. E é um personagem basicamente minha versão de 2022. Eu falei dessa versão, e tanto que tem até outra, que é uma versão minha, só que mais raivoso, na época que eu era um pouco alienado, como podemos dizer. Bom, o próximo é o Pirata. E cara, ele literalmente é um vendedor de peixes. E ele só aparece pra poder pedir peixe mesmo, ou vender peixe. Agora tem um Pirata Falsificado, que é um personagem que eu fiz lá em 2025 também, em outra série, com o nome Dan Adventures, que é inspirado no Abigail. Infelizmente ele não tá na série Creu World, mas ele vai ter uma continuação com ele adulto, ainda em 2026, que vai ser o Danilo World, que vai ser o filho dele, junto com a outra filha dele, que eles são gêmeos. Bom, o próximo é o David World.
Bom, quando eu mostrei pros meus amigos, eu falei que ia ser uma série oficial dele. Que ele ia ser um novo mascote junto com o Creu. Só que eu enganei todo mundo. E na verdade foi o Zyber. Um personagem meio assim. Só que eu não continuei com o Zyber. E tanto que eu nem tenho foto dele mais. E acabou. O próximo é o Luffy da Shopee. Cara, pior que ele tem uma história bem maneira. Que é tipo assim, ele tem várias outras versões que eu fiz no Abigail's World. Que foi o Luffy da Shopee, Naruto da Shopee, Goku da Shopee. E também tinha um Invencível da Shopee, só que eu descartei ele. Um da namorada do Abigail. Bom, eu fiz ela pra ver se tinha algum personagem feminina, porque quase não tem, é muito complicado de ter. Eu não, às vezes não costumo desenhar mulher. E basicamente é isso. E o próximo é o Creu Nerd, que é um Creu mais com um cérebro mais evoluído. Literalmente ele não é um personagem muito ativo na série. Ele tá mais com secundário que principal. E ele só é mais uma versão do Creu, só que ultra inteligente. Creu Cabeludo. Esse é um personagem que apareceu numa série minha lá que eu fiz em 2021 e só terminei em 2023. Mano, foi uma série muito longa, que era uma série de super-herói. E o nome dele não era Creu Cabeludo, era outro. Bom, o nome dele é Edward Saturnite, que Saturno é o planeta dele, que do Mr. Saturnite. E o nome do Creu originalmente é Martins Creu. Isso é papo para outro vídeo, porque não posso ficar enrolando desse jeito. A próxima é Irmã do José, literalmente é o nome dela. Eu acho que eu tinha colocado o nome dela de Joana, só que todo mundo chama ela de Irmã do José. Cara, ela basicamente namora o cabeludo, que antes estava com outro, Necroft. O próximo é o Mister Grandalhão. Bom, ele também não tem um nome específico, é só um apelido. E eu não lembro o nome dele. E ele só é um cara grandalhão mesmo. E o outro que também tá na mesma foto é o Carlinhos. Ele também ele aparece no Dungeon Adventures, que também é uma série que eu falei há pouco tempo atrás. E ele literalmente é só um personagem de 2025 que foi misturado com vários, porque eu não sabia identificar. O próximo é o Rio. E esse cara, mano, ele é muito inteligente junto com seu irmão Rick. E por que pareça, o Rick dele é com H. É um pouco estranho, mas é verdade. E, cara, esses dois são só nerds mesmo. Não tem muita coisa a falar deles mesmo. E eles só aparecem algumas vezes ou alguma missão secreta. Que não costuma ter muito no Creu World. Ele também aparece no episódio da ceia de Natal e do Ano Novo. Creu E.X.E. Bom, é uma versão maligna dele. Esse não era o nome dele. Só que aí um amigo meu, muito obrigado aí, gatinho, ele falou que poderia ser o Creu E.X.E. Sinceramente, eu até achei legal e como eu não lembro do Creu Maligno, é um nome muito bosta, pensei em trocar. Agora temos o Creu versão antiga, literalmente o irmão mais novo do Creu. É, é literalmente só isso, ele não tem nenhuma característica diferente. O outro é o Creu Animal. Desculpa pela risada sem sentido, é porque eu chamo ele de Creu Animal. É muito aleatório. Bom, o Creu Animal, por que eu chamo ele assim? Eu não faço a mínima ideia. É porque eu tentei fazer um gato, tentei fazer um cachorro. Não deu certo. A única coisa que ele tem de diferente é que ele tem 4 patas. O próximo é o José. E ele é o irmão do José. Que na verdade o nome dele não é José, é Jose. Mas é a mesma coisa. E não tem muito a falar dele, só é uma versão do Creu misturada com um monte de personagens que eu não sabia identificar. E é mais ou menos isso. Croft. Croft é um personagem que é um amigo meu.
E eu só fiz literalmente isso porque é um amigo meu e eu coloquei na série. Jefferson, por que eu coloquei ele? Bom, eu coloquei o Jefferson porque ele é um dos meus youtubers de animação favoritos. Foi ele que me fez fazer o Clear World. E eu acompanho ele desde quando ele não era famoso. Não, o próximo é o Gatinho, eu coloquei ele porque ele é meu amigo. E não tem muito a falar dele, porque eu coloquei por isso. Primo do Gatinho. Mano, ele literalmente... Eu confundo ele com o Gatinho, cientista, por um simples motivo. Ele usa óculos. E também a cabeça dele é quadrada, e ele parece muito Gatinho cientista, com óculos. E eu acabei fazendo a cabeça dele redonda. Mas o próximo, nada menos do Gatinho cientista, que é uma versão que o dono do Croft fez. Realmente ficou muito boa. Também nós temos um Gatinho Pirata que eu não sei se foi criado pelo Gatinho ou se foi criado pelo Croft, mas tá aí. Among Us Creu. Sim, qual a diferença do Among Us normal pro Creu? Mano, não tem nenhuma. Próximo, Gatinho Rebaixado. Cara, esse é o ápice de falta de ideia. É literalmente isso. É astronauta. Ele já participou de várias séries minhas. Ele foi criado lá em 2023. E, mano, cara, isso é um personagem muito nostálgico, por isso que eu coloquei ele. Mesmo que ele não aparecia em Creword. Próximo é o Everton. Everton é um personagem meu que eu nem sei se ele se chama Everton mesmo. Porque eu vi um quadrinho antigo meu, que até morri pro gatinho, que ele era tão antigo que minha letra ainda era emborrachada. E eu fiquei assim, gatinho, qual deve ser o nome dessa série? Não dá pra encher, não dá pra ler direito. E ele via e falou, pô, deve ser Everton. Aí eu fiquei pensando, pô, pior que pode ser mesmo, cara. E eu coloquei Everton, porque não dá pra poder identificar. Bom, segundo nós temos esse cara aí que eu não faço a mínima ideia qual é o nome dele. Mano, alguém dá ideia de nome pra esse cara aí, mano? Que pelo amor de Deus, eu não tenho nenhuma ideia de nome. Esse cara aí nem aparece direito. Ele só aparece em festas por um frame. Próximo, Rogério. Rogério é um personagem muito antigo meu. Lá de 2021 também. Ele foi criado pela primeira versão do Creo World. Foi de 2022. E cara, mano, foi até que legal, né? Ele é legal. Eu já mudei ele várias vezes e tal. Só que hoje em dia essa é a versão dele. E esse cara aí que é irmão do Mateuzinho, como meus amigos chamam. Esse cara aí não tem muita relevância. Eu tô até tentando fazer alguma história pra ele. Não sei o nome dele. E você também vai ter que dar ideia. Mateuzinho. Eu não sei por que meus amigos chamam ele desse jeito. Eu não faço a mínima ideia. É por causa que tem um youtuber de live aí que ele falou que parece. Caleb. Mano, Caleb, ele é só um personagem meu do Imune que apareceu na Abigail's World. Ele é bissexual. Sinceramente, dá vontade de dar um tapa em mim quando eu tive essa ideia. Porque, mano, é só um personagem de quadrinho. Por que eu estaria fazendo isso? Bom, o próximo é esse Stickman aí, que eu criei tipo pra poder ser um capanga que criou E.X.E. E esse Mateuzinho fica sacaneando ele. E infelizmente o Mateuzinho morreu porque o Stickman ficou com raiva e deu um tapão nele. Ele caiu de um penhasco. E é triste. Mano, Razek. Razek é um personagem meu. O nome dele na verdade não era Razek. Ele não tem nome e eu não lembrava o nome dele. E ele tinha umas aparências muito parecidas com um amigo meu. Então eu pensei, cara, eu vou chamar do apelido dele, que é de um jogo que ele colocou, que é Razek. Então ele virou literalmente um personagem inspirado totalmente no meu amigo. Não é inspirado, é literalmente igual, porque eu nem conhecia ele quando eu fiz esse personagem. É muita coincidência, mano. E esse aqui é o Stickman Creu. É literalmente uma versão Stickman dele. Não tem muita relevância. E ele só aparece em um episódio, só vai aparecer em um episódio. Igual o Croft e Stickman e o gatinho Stickman. Creu abóbora. Sim, ele só vai aparecer em Halloween. Bom, galera, eu acho que não vai ter como eu terminar tudo nesse vídeo porque é muito personagem. Mas é isso e tchau.